justamente falar do jogo de ontem. O início, o antes da partida, uma vergonha, uma selvageria. Polícia descendo a lenha sem dó nem piedade. Torcedor também abordando, enfrentando a polícia, não é? E aí os jogadores ali esperando, vai ter jogo, não vai ter jogo, o que acontece, qual será a decisão. De repente a partida começa meio morna, meio truncada. E aqui... para quem não acompanhou o jogo aberto na parte nacional, são alguns números negativos deste ano, desta temporada, um horror. Então, se me permitem aqui, eu vou repetir, porque eu acho que é fundamental e é um resumo muito bem feito. É o ano com pior aproveitamento do século, só 37%. O Brasil perdeu a invencibilidade de 37 jogos nas eliminatórias. Teve a primeira derrota em casa na história de toda a competição, eliminatórias. Voltou a perder para o Uruguai após 22 anos. 3 derrotas seguidas pela primeira vez desde 2001. Sofreu mais gols do que em 2020, 21, 22 somados. Mais derrotas do que vitórias no ano, pela primeira vez desde 1963. Você não era nem projetado, Sgarbi, não tinha como. 9 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. E a pior campanha nas eliminatórias após 6 rodadas. Chico Garcia... Acho que isso aqui resume muito bem o que está acontecendo e agora a gente tem que entender os motivos. Aí é que está, Renata Fã. Como sempre, pertinente no X da questão. A gente está correndo o risco de escolher os vilões errados. A gente está colocando uma geração que é muito boa em termos de talentos, que é o que a gente vê mundo afora, no lixo. A gente está tratando o técnico, e aí você pode questionar a escolha do técnico. Eu não questiono, eu acho que o Diniz tem que estar onde está, e na minha opinião, como efetivo, essa é a minha opinião, você pode ter outra, mas a forma como ele foi escolhido, a bagunça que se tornou uma entidade que centraliza numa única pessoa todas as decisões. O Edinaldo Rodrigues, com todo o respeito, eu não conheço a pessoa, ele não tem biografia para centralizar todas as decisões envolvendo a seleção brasileira. Ele não define pares que tenham experiência, que tenham currículo para definir o treinador, para organizar toda a comissão técnica, que a gente viu no último ciclo, e aí sem aqui elogios exagerados ou fazer nenhum tipo de detratação com o Tite, que era o antecessor, mas o ciclo. Reparem no ciclo, o que foi feito nesse um ciclo e meio com o Tite e a comissão técnica, com os seus auxiliares, com o Juninho Paulista, com o César Sampaio, com observadores no mundo inteiro, analisando jogadores, tudo isso que foi feito durante esse período todo e que a CBF está rasgando, colocando no lixo. Ontem, a gente vai analisar o jogo, beleza, eu não acho que a escolha tática do Diniz tenha dado errado. A gente não sofreu, o Alisson fez pouquíssimas defesas, se é que fez alguma difícil, tomamos um gol de bola parada. O esquema tático do Diniz não deu errado. A gente entrou para competir, a gente entrou para brigar, perdemos o jogo, é verdade, mas ontem foi a cereja do bolo. Ontem foi a ponta do iceberg. Só que a gente não pode olhar apenas o jogo de ontem. Na minha opinião, tem que ver a causa e não só a consequência. Capelani, estão 6 jogos já de eliminatórias disputados. 6. Então, é claro que as comparações já começam a acontecer com o trabalho do do Tite, isso é fato, não é também? Muita gente querendo olhar para o futuro, querendo encontrar um culpado, o Chico foi bem nisso, porque não tem hoje como não encontrar a causa do que está acontecendo. E precisamos fazer isso, e temos tempo para as eliminatórias até setembro do ano que vem. Só que chega de bagunça, chega de tratar o torcedor como se ele não tivesse direito a saber da verdade, do que vai acontecer, quais são os planos. Todo mundo, mesmo que você diga uma coisa e que o outro não concorde, se isso aí está estabelecido e explicado, pelo menos você não se sente ali um bobo da corte, porque eu me senti ontem assim, depois não só de perder para a Argentina, mas da 3ª derrota seguida do Brasil nas eliminatórias. Somos 2. Eu também estou com o mesmo sentimento. Olha, eu detesto usar essa expressão, mas acho que ela tem que ser colocada. Sabe quando está tudo errado? Tudo errado. Quando eu falo tudo, eu vou generalizar. De verdade. Torcida brasileira. Gente, desculpa. Uma piada, velho. A gente não sabe nem torcer. O Sgarbi estava lá, se ouve nas arquibancadas, o torcedor está no direito de cantar, é para Flamengo, é para Botafogo, mas aí ficam se vaiando. Para começar nas arquibancadas. É patético. Só você comparar com outras torcidas do futebol sul-americano. Não precisa ir tão longe, não. Aí já primeiro não sabe torcer. Segundo, você ouve as entrevistas pós-jogo dos atletas da seleção brasileira, gente. Esses caras vivem numa bolha.
Onde já se viu, com todo o respeito que me merece, o Gabriel Jesus, que fez 2 péssimas Copas do Mundo. É um jogador que fala que está evoluindo, etc e tal, mas que o ponto forte dele é no marcar gols. O gol não é o ponto forte dele, de um atacante. Quer dizer, onde que a gente vai parar? E aí, quando o Jesus ele se posiciona dessa forma, ele fala que essas críticas, que são muitas vezes construtivas e seriam benéficas para o futebol dele melhorar, evoluir, desenvolver, ele fala que esse tipo de coisa não chega até ele. Os jogadores argentinos ontem, olha, gente, para deixar bem claro, eu não sou baba-ovo de argentino, não. Que eu acho que uma grande parte, gigantesca parte, racista. E muito da briga aconteceu ontem com o mono. Tanto é que os trend topics apareceram lá. Mono, macaco, isso aí é uma vergonha. Agora, eu pergunto para você que está em casa, qual jogador da seleção brasileira teria a postura que o Dibu Martínez teve, de liderança? O nosso grande líder, que muita gente gosta de idolatrar, estava lá fazendo storyzinha, se eu tô lá, eu vou lá e dou caneta. Por que você não tá? Por que você não é profissional? Que há 7 anos seguidos você fica se machucando, que prefere mais pensar em fés na sua vida particular do que jogar futebol. Capelani, e esse é o retrato da seleção brasileira. E eu vou generalizar. E só pra fechar, Não é culpa do cara machucar, não. Oi? Não fala isso. Por quê? Não é culpa do cara machucar, não. Ele não machucou porque ele quis machucar. Não. Pera aí, Dená. Negócio é o seguinte. Não, ele não 7 anos seguidos. 7 anos seguidos não é normal você se machucar. Ele não se machucou é só você quis. pegar lesão muscular, um monte de coisa que aconteceu. A coluna dele na Copa do Mundo. Em 2014 aconteceu. Não, Dená. Ele já teve lesão. Ele já teve lesão, Denilson. Ele já teve. Vou pegar o Neymar, que eu tô falando do Neymar. Vou dar nome aos bois. O Neymar já teve lesão muscular muitas vezes. Por que o Cristiano Ronaldo não tem lesão muscular? Por que o Messi não tem lesão muscular? Porque todo ano o Neymar tem lesão. Porque é um cara que não se cuida, que não é profissional na risca, como muitos atletas são referências no futebol mundial. E eu não tô aqui pra ficar fazendo média. Não que você esteja fazendo, mas que muita gente idolatra esse cara, com todo o respeito que ele merece. Tem que lembrar que o Vini Júnior também isso. tá fora, que é outro protagonista, ou que pelo menos deveria ser na seleção, e tá fora lesionado. Sim, ele não é lesionado mesmo. E o Vinícius não é profissional. O quê? O Vinícius não se cuida. Não, uma lesão é uma coisa. Uma lesão é uma coisa. Gente, não é normal dele. Mas que o Vinícius Júnior vem jogando em alto nível no Real Madrid, vem. Denilson, 7 anos seguidos você ficar se machucando assim dessa forma. Na sua, não. Tem lesão que acontece mesmo, de pancada, de porrada, a gente sabe o que acontece. Agora, muita lesão muscular, que o jogador, se tivesse minimamente de comprometimento, um monte é só você buscar. É só você buscar de 7 anos pra cá, não consegue terminar uma temporada em alto nível. Não consegue, não. A lesão do pé. A da coluna e do pé são diferentes. Tem um monte, não consegue continuar. E só pra fechar, a Confederação Brasileira de Futebol, que é uma confraria brasileira de futebol, que você sabe que os empresários têm muita influência e o presidente é um grande banana. A verdade é essa, porque ele centralizou nele uma responsabilidade que ele não tem capacidade para isso e ele colocou 2 técnicos interinos. O Ramon começou, depois trocou, pôs o Diniz, agora quer trocar, quer pôr o Ancelotti, é uma vergonha atrás da outra, cara. É que são muitos aspectos, de verdade, não dá pra pensar que o problema da seleção é um só. Tem variedade aí. Agora, Everton Guimarães, quero ouvir você também, quero a sua opinião sobre a seleção brasileira nesses 6 jogos e também especificamente a partida de ontem, a derrota para a Argentina. Boa tarde. Beijo, Renata, boa tarde. Bom, vamos lá. É difícil, né? Em um minutinho e pouco a gente falar que tem tanta coisa, mas eu prefiro não me ater ao que acontece dentro de campo, porque é apenas um reflexo do que acontece fora, não é? Nós temos ausências muito importantes que fazem diferença sim. Nós não temos um Militão, nós não temos o Neymar, nós não temos o Vini Júnior. Nós não estamos ali com o nosso melhor treinador ou o melhor treinador possível para ocupar o cargo de treinador. Nós não temos o melhor ali. Né? O nosso melhor, ele nem brasileiro é. E está no Palmeiras. Um cara que poderia ocupar o cargo, mas eu duvido que vá querer, que vá aceitar. O Ancelotti pode ser um grande feito, uma grande escolha, mas ninguém tem certeza do que vai acontecer. Porque ontem, inclusive, falamos aqui, a imprensa espanhola destacando que a renovação com o Real Madrid está bem encaminhada. Eu não sei. E essa dúvida gerada na minha cabeça e na cabeça de quem está do outro lado, ela acontece muito porque, de fato, Renata, nós não temos comando. O que acontece dentro de campo, e esse histórico que a seleção brasileira construiu ao longo de décadas, ele vai, de fato, descendo pelo ralo, acontece porque nós estamos completamente sem direção. Não há um projeto de seleção. Não há. Isso está muito claro. É um ano completamente perdido na história da seleção brasileira. Exatamente porque nós estamos... eles estão se humilhando para trazer um treinador que é
é uma grande referência mundial, e a gente sabe que isso faz diferença, porque basta olharmos para a seleção uruguaia e entendemos o tamanho do pai dos treinadores, que é o Bielsa, e recebe esse apodo pela referência que é para muitos treinadores pelo mundo, e aqui nós não temos o nosso melhor. Eu sou do dinizismo, é muito legal ver o Fluminense jogar, poderia ser o treinador do meu clube se eu fosse dono de algum, mas na seleção ele precisa daquilo que ele nunca terá à disposição, que é tempo. Mas vamos lá, não vou me ater ao que acontece dentro de campo, que é vergonhoso. A pior apresentação, até pior do que foi contra o Uruguai, na pior apresentação da Argentina, ela ainda ganhou da gente. Nós terminamos o jogo sem nenhum desprezo a qualquer um dos jogadores que ali estavam ou estiveram. Mas nós terminamos o jogo com o Royal, nós terminamos o jogo com o Nino, com o André. O Nino e o André são grandes jogadores do futebol brasileiro, mas nós estamos hoje no terceiro escalão do futebol mundial de clubes, ou até quarto ou quinto de clubes, e de seleções nós já baixamos o degrau. A gente já esteve no primeiro escalão e no segundo. Hoje nós somos o terceiro padrão em seleções do mundo, mas muito pela construção feita fora do gramado. Ontem, Renata, o Tique Tapia, presidente da AFA, ele estava no gramado do Maracanã comandando tudo, como se ele estivesse na Bombonera num Argentina e Brasil. Ele fez o que quis. Ele foi lá na hora da confusão, ele foi na arbitragem, ele foi nos caras da Comebol, ele pressionou, ele foi, ele falou, ele andou, ele apareceu. E onde estava a figura inexpressiva do presidente da CBF? Pergunta para alguém da Bahia quem foi ele lá como presidente da Federação Baiana e nós vamos entender por que a CBF virou essa esculhambação que nós estamos assistindo. Então, para mim, nenhuma surpresa o que está acontecendo com a seleção brasileira, porque de fora, no sistema de administração de gestão, é uma tragédia, Agora, para finalizar, flertam numa balada com o Ancelotti, mas ficam na balada com o Diniz. Tentam formar um trisal, e um trisal com uma das partes funcionando de forma virtual, que é o Ancelotti, não participa de tudo que está acontecendo e ninguém sabe se vai participar. É lamentável e vergonhoso e daqui a pouco nós vamos falar da confusão. Verdade, é isso aí mesmo. Esse é o momento, hoje todo mundo aqui está tendo mais tempo, mais calma, para poder abordar os aspectos que considera mais pertinentes sobre a seleção. Quais são os seus? E é bom poder ouvir todo mundo, né? Ouvir atentamente você também, que você tem uma cabeça maravilhosa, diferente até desses cavalo manco. Eu diria o seguinte, que já foi detectado por todos o grande problema da CBF, que é no seu comando, no seu planejamento, já foi detectado. E vou, assim, também um pouco mais pela linha do Chico, que nós temos agora uma safra que não dá para jogar fora. Por mais que você coloque o Neymar ou não, por mais que você coloque um cara já de idade ou não, nós temos uma safra maravilhosa com essa molecada. E tem que ser valorizada. Agora, a carga que tem que ser colocada nessa molecada é de quem está chegando para uma seleção diferente, não com toda essa carga aí. Ah, que a eliminatória nunca perdeu em casa. Ah, porque o Pelé fez 1000 gols no jogo. Ah, isso aí já foi. Mas é por isso que o Brasil é o que é hoje. Só para o passado é que fez o Brasil gigantesco e respeitado. Bingo, menino. Então, tá vendo por isso como que você não dá tá para menosprezar. Então, nosso parâmetro está sendo outro para uma molecada que está chegando agora. E com cabeça diferente, até na forma de marcar, uma forma de você ter um lado tático dentro de campo, totalmente diferente do que foi na década de 70, de 80, até na época que o Denilson jogava, que ele jogava mais pela esquerda do que pela direita e pela esquerda. Não é, Denilson? Pela esquerda, é verdade. Canhoto pela esquerda. E hoje os canhotos jogam do lado direito. É isso, e mudou-se muito o futebol. Nós não temos mais ponta e nem centroavante, praticamente. Dependendo do jogo... Nem meia armador. Tudo volante agora. O meia sumiu. De escassez. Exato. Então, eu acho que nós estamos aqui com uma régua diferente medindo essa molecada. Agora, nós temos que ter a mesma régua para medir quem está no comando. Porque, peraí, vocês estão pegando uma baita de uma entidade na mão. Então, você não pode deixar com que dentro da sua casa venha o cara lá da Argentina, dentro de campo, e mastigando e olhando, e parece que está dentro da casa dele. Não, isso aí não pode acontecer. Que malabarismo, então, isso aí vem... Que malabarismo para defender o indefensável, hein?
Malabarismo para defender. Não, quer dizer, eu quero fazer uma pergunta para você, então. Qual o problema de criticar o que nós estamos vendo? Quando o senhor vem aqui sem qual voz, é o problema de criticar? Eu não estou entendendo. Eu estou sendo muito profissional, porque estou analisando aquilo que eu estou vendo. Agora, o malabarismo, porque a seleção é isso. Gente, o senhor tinha que ter vergonha de falar isso aí. Nós estamos vendo, não é possível porque o senhor já deu chinelinho no programa. Estejam normalizando o Brasil, o 6º colocado das eliminatórias. Eu posso terminar, Venezuela. Não é posso normal. terminar? Pode. Não, só quero saber se eu posso terminar. Ele pra conversa. Não chamei ele pra conversa, não. É um debate. Eu quero saber aqui, quando ele vem resfriadinho, que ele não consegue falar, se ele é mau profissional. Ou se quando ele machuca aqui fora, ele não tá sendo bom profissional. O que tem a ver com quando o cara machuca, ele não quer também. O profissional, ele tá propenso, ainda mais jogador. De 2016 pra cá. Ainda mais jogador. Tô trabalhando com informação. Devido à correria, devido ao um monte de coisa. E o senhor tá falando mais besteira. Olha o senhor só falou besteira até aqui. Quando você perde 2 grandes nomes, olha o tamanho de Neymar e Vini Júnior no cenário atual do futebol, não tô nem falando da seleção. É muita coisa. Só que quando o Diniz fez a convocação, aqui nós falamos o seguinte, que boa chance de testar coisas diferentes, de fugir da dependência do Neymar, de olhar para outros nomes. Não falamos isso aqui ou eu tô louca? Foi quando... a convocação foi legal, você não falou que a convocação foi boa? O problema, gente, é o seguinte, temos que descobrir. É a questão do técnico, da figura que comanda o time, é o problema do cara que comanda a CBF, é o problema de uma geração que talvez não saiba ser bem comandada e talvez não entenda como colocar individualidade, fazer um lance... Não tem malabarismo, não tem malemolência, não tem nada diferente, não teve nada. Me diga um lance, mas o Martinelli poderia ter feito um gol, ter empatado a partida, perdeu uma chance clara, mas tá bom, perdemos uma e construímos quantas? Então é isso que eu não consigo entender. Quando eu vejo um jogo de futebol e o meu time, por exemplo, toma 1-0 com 10 minutos, eu penso, calma, tem ainda um tempo para poder organizar as coisas, para virar o jogo, tem expectativa. O Brasil não me dá expectativa. Então é isso, Sgarbi, é isso que hoje está acontecendo. Bom dia, o futebol... Bom dia. Cuidado, Sgarbi. Hoje está sendo assim, Eu queria saber se o podcast do Capela acabou aqui. Isso. Eu quase não me manifestei no programa. E eu sou curioso para se falar o Ronaldo, isso. Chico, estão falando da seleção brasileira ou da seleção da Nicarágua. É minha grande dúvida, porque eu tô nessa... Na organização. Nosso universo A agora Nicarágua é melhor. Não, mas é minha dúvida, porque a seleção brasileira, o meu argumento é esse, a seleção brasileira está em 6º lugar na eliminatória, atrás de Venezuela e Equador. E não, pelo menos a seleção brasileira entrou ontem em campo brigando, lutando, tendo oportunidade de gol. Você sabe que do outro lado tem um adversário, né? Nossa, Argentina. Inclusive, Tudo bem, nada. Quem é a Argentina? Você nasceu antes da molecada, você foi lá pra ver o Messi. Você mesmo aqui falou, quero ver o Messi lá. Vai pro inferno, você mesmo. Voltamos, que tá tudo assim. Eu falei no YouTube, eu tô na dúvida se o Chico e o Ronaldo estão falando da seleção brasileira ou da seleção da Nicarágua, de Honduras. Não sei, porque é se acostumar com muito pouco pra mim. Pra mim é romantizar o fracasso, esse argumentinho. Mas você sabe que ontem do outro lado tinha um adversário muito bom. Tudo bem, mas tinha a Venezuela aqui que o Brasil não ganhou, tinha o Uruguai que o Brasil perdeu. Aí tinha vale a Colômbia. crítica. Pra mim tem que olhar no modo geral. A seleção brasileira tá em 6º, atrás de Equador e Venezuela nas eliminatórias. E vocês estão falando aqui, não, mas é uma safra que ontem lutou em campo. Nossa, tinha 70 mil pessoas no Maracanã. Nos contentamos agora com luta, não mais com talento e resultados e efetividade. É suficiente. Quem sabe não é a realidade? E a gente não tá querendo aceitar. Pode ser também. Mas você elogiou a Eu safra aceito agora? uma realidade. Quem Gente, sabe eu tô não é a esperando realidade? desde 2002 para ver o Brasil pelo menos chegar numa semifinal de Copa, chegar numa final de Copa. Renata, não tá... aí... Gente, não é de hoje. Só que uma coisa é você simplesmente... não, mas os resultados não são importantes. O importante agora é o técnico que vai dirigir o Brasil na Copa para montar um esquema tático e os caras não. Gente, os jogadores do Brasil estão com dificuldade de entender o esquema tático do Diniz. E isso precisa ser treinado. Precisa. Só que seleção não tem que ter esquema tático acima de tudo, tem que ter talento, tem que jogar, alguém tem que chamar. Quem é que chama a individualidade? O Rodrigo jogou super bem contra a Colômbia, foi sacado de campo. Ontem, eu não consigo dizer pra vocês... Ontem o melhor foi o Martinelli. Sabe uma grande diferença que eu falo aqui? Não tenho, porque eu não consigo ver ninguém que tenha se destacado. Não, mas lá do Maracanã eu percebi uma grande diferença, assim, que eu falei até pra vocês no off. Quando tinha um lance, assim, minimamente polêmico pra Argentina, todos os jogadores fechavam no árbitro. Quando tinha um lance pro Brasil, eram 2 no máximo que eu lá. Ai, juizinho, por favor, me ajuda. Cara, não é assim, velho. A seleção tá errado. Vocês estão romantizando uma seleção brasileira que, por enquanto, tá sendo... Não, o Chico... Você não defende a renovação? Eu defendo, irmão, mas não dá pra romantizar a seleção brasileira mas não é. Ontem a gente... Vou te fazer uma pergunta. Ontem a gente aceitou o resultado? Ontem a gente, se resignou, ficou apático em campo? Ou a gente competiu, lutou e perdeu na bola?
Ah, o troféu lutamos ontem. Não, mas a gente... essa é a questão. Era a faca e o queijo pra você se recuperar diante do seu torcedor, nas eliminatórias, contra uma adversária forte. E não aconteceu. Mas não é o mínimo a seleção brasileira não tá em campo. E o próximo clássico, se acontecer, vai ser na Argentina. Mas é o que você tem que fazer. Mas não foi competitivo. A seleção brasileira não competiu. Pelo menos se entregar. Perdeu o jogo, irmão. Perdeu o jogo. Não é o mínimo a seleção brasileira. Mas, gente, no futebol, gente, vai ter... Ontem era previsível. Olha quantos desfalques nós tínhamos. Olha a seleção que estava do outro lado. A Renata mostrou o jogo passado era a Colômbia. A Renata mostrou vale a crítica. O jogo retrasado era o Uruguai. Vale a crítica. É que a gente não pode analisar o jogo de ontem apenas. Não. A Renata mostrou no telão, não estamos analisando aqui o jogo de ontem. Estamos analisando mas então todo, tira o jogo de ontem da análise. Chico, tira o jogo de ontem. Chico, como é que a gente vai tirar o jogo de ontem da análise, sendo que contribui para que a análise seja feita de forma integral? É o que eu falei. Foi a primeira vez cereja do bolo de algo que começou lá atrás. O seu ponto de vista, eu falei aqui mais ou menos do que você disse agora, sobre o telão, que foi a produção fez um resumão do que aconteceu, que para mim aí tá o problema. Foi o que eu falei para Renata. Falei, Loirão, para mim aí tá o problema da seleção brasileira. Não tá no jogo de ontem. Perfeito. Pra mim tá no histórico. É isso. Claro. Tá no histórico. Acho que a revolta do torcedor tá no histórico. É isso aí. Não no jogo de ontem. E eu vou pedir, inclusive, que a nossa produção coloque no nosso Instagram do Jogo Aberto isso aqui. Muito legal. Que eu acho que é importante também ouvir e ler a opinião de outras pessoas, porque aqui tem muita coisa em jogo. Motivo pra muita coisa. Mas o Denilson falou uma coisa nos bastidores aqui, antes de começar o debate. Vou abrir pro povo aqui, que não tem problema nenhum. O Denilson estava trocando uma ideia comigo, ele falou assim, cara, você tá querendo fazer a comparação da atual seleção com a seleção de 2002. Você também é um fofoqueiro, a seleção de E até 2002. outras também. Não necessariamente só de dois. Só que, cara, o meu sarrafo é esse. Por exemplo, o meu vô viu o Pelé. Eu vi o Ronaldo Fenômeno, Denilson, Ronaldinho, o Sgarbi tá vendo essa seleção agora. Por isso que eu falei aqui, Leirão, desculpa. Por isso que eu falei aqui. O Sgarbi foi lá pra ver o Messi. Primeiro, ele foi lá pra ver o Messi. É uma turma que não pensa no coletivo aí. Será que a gente não tem que olhar para essa seleção diferente do que de como a gente olhava para as outras seleções? Você acha? Isso não é se apequenar. Vocês falaram aqui, quando o Tite era técnico, que eliminatórias era obrigação. É isso, que era fácil, que eliminatórias... Ah, mas não pegamos nenhum adversário cascudo, tradicional, melhor. E agora? Fala família Alviverde, vamos para mais um vídeo do nosso canal. Antes de mais nada, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Vamos para mais uma notícia do Verdão aí, família. Do psicológico ao físico, como o Palmeiras usa a data FIFA para cumprir missões por brasileiro. Em meio a críticas sobre paralisação em reta final da Série A, Verdão usa tempo para recuperar atleta e antecipar planos para 2024. Enquanto encara a tarefa de sustentar psicológico e ritmo, Abel Ferreira destilou críticas à CBF devido à paralisação do brasileiro, restando apenas 4 rodadas para o fim do campeonato, mas abraça como missão a única em seu alcance de atravessar a data FIFA sem maiores danos ao time. Assume, portanto, 3 desafios centrais nesse período: a recuperação de atletas, do psicológico e a antecipação dos planos para 2024. São 2 semanas de paralisação para a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e restam 5 dias até o Palmeiras entrar em campo novamente. O último duelo da seleção brasileira acontece nesta terça-feira contra a Argentina. Aconteceu na terça-feira, noite de ontem, no caso, contra a Argentina. E o próximo do Verdão será no dia 26 de novembro contra o Fortaleza, na Arena Castelão. Nos primeiros dias de paralisação, a diretoria aproveitou para antecipar planos para 2024 ao receber o meio-campista Aníbal Moreno para a realização de exames e finalização de burocracias para assinatura do contrato até dezembro de 2008. Então é isso, né, família palestrina? Palmeiras prepara aí para os últimos 4 jogos que resta no Brasileirão. Vai jogar só no domingo contra o Fortaleza no Castelão. Aguarda aí o jogo que o Botafogo tem a menos, que vai ser amanhã contra o Fortaleza. 3 dias depois o Palmeiras encara o mesmo Fortaleza lá no Castelão. Família, deixe nos comentários qual que é a sua opinião, se o Palmeiras tem tudo aí para chegar nessa reta final de Brasileiro e como que vai ser o jogo do Botafogo amanhã contra o Fortaleza, para que o Palmeiras possa segurar de vez aí e depender só das próprias forças para segurar a liderança do Brasileirão. Muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui
Peço mais uma vez que deixe seu like, comente o nosso vídeo e inscreva-se no canal, não se esqueça, pois assim o algoritmo vai entender e vai conseguir encaminhar esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.